Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso queridíssimo Caindo a Ficha. E hoje nós vamos falar sobre como vencer a autossabotagem. Semana passada a gente falou também sobre esse tema, então é um tema alinhado. Quem não assistiu a live da semana passada, por favor, volte lá na semana passada e assista, porque nós falamos também sobre o que você não enxerga e está sabotando a sua vida. E eu senti necessidade de continuar esse tema porque houveram muitas perguntas, muitas dúvidas. Boa noite, meus amores. Ana Lu já chegou, a Cláudia já chegou, a Silvelene está aqui também. Sejam muito bem-vindas. Gente, nosso tema hoje é um tema de gente grande, né? Como vencer a autossabotagem. Quando a gente fala a palavra autossabotagem, ninguém acorda assim num dia aleatório, né? E fala, hoje é o dia que eu vou me sabotar. A pessoa olha no espelho e fala, é hoje, hein? É hoje que eu vou criar uma armadilha pra mim, aí nada vai dar certo. Não é assim que acontece, né? E que bom que não é assim que acontece, mas a gente precisa começar a olhar para esse tema entendendo que nós somos seres integrais e como seres complexos que somos, tem o que a nossa consciência alcança e o que a nossa consciência não alcança. Boa noite, Paulo, Darlene, Susan, Karen, boa noite. Então assim, gente, pra gente falar de autossabotagem, com certeza eu vou falar de sombra, né? E se você não entende ou não compreende um pouquinho mais profundamente o que significa sombra, não tem problema, eu vou explicar para você aqui, mas a gente tem 4 lives lá no YouTube, 4 aulas que eu falo sobre sombra, tá? Que o tema é bem profundo mesmo. Bom, de qualquer forma, quando a gente pensa em autossabotagem e sabendo que ninguém faz isso em sã consciência, a nossa psique geralmente prega peças, né? Quantas vezes você já se prometeu alguma coisa e falou assim, amanhã eu vou começar... Ou então, nossa, hoje eu tô tão cansada. Sabe aquela academia que você prometeu? Você fez promessa no ano novo, você colocou ali no papel. A partir da data 3 de janeiro eu vou começar a academia, eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou passar o ano treinando, porque vai chegar no fim do ano, eu não vou me sentir desconfortável. Tô falando de uma coisinha pequena que a gente costuma fazer. Mas veja bem, nós costumamos fazer, isso é comum para todo mundo. Né? Principalmente para as mulheres. Quantas vezes você se compromete no calor de uma emoção e depois aquilo cai no esquecimento? Tem gente que chama isso de procrastinação, mas eu tenho uma outra visão e eu vou contar para vocês qual é essa visão, tá? Então, gente, muitas vezes quando a gente procrastina ou quando a gente deixa para lá ou quando a gente faz o contrário do que você está dizendo que quer, geralmente isso se trata de uma autossabotagem. Né? E aí, vamos pensar o seguinte aqui comigo. Quando você começa a perceber que isso acontece em esferas maiores, né? Me deixem saber, depois você escreve aqui pra mim se isso já aconteceu com você. De dizer que gostaria de ter um emprego melhor, uma situação melhor de vida, um objetivo ao qual você fala, isso aqui eu quero, eu vou fazer um plano de ação e na hora de realizar esse plano, nada acontece. E aí, já aconteceu com você? Já se viu nesse lugar? Pois é, a gente não percebe diretamente esse processo e quando a gente percebe, dificilmente a gente admite que nós agimos contra aquilo que a gente deseja na nossa vida. PX Atena chegou, Lídia chegou, sejam bem-vindos. Então, por isso mesmo que ter a compreensão de que existe algo dentro de nós que tenta nos sabotar é o começo da sua cura, tá? Acredita em mim, é o começo da sua cura. Por quê? Porque quando a gente começa a entender isso, você sai do lugar da vítima e você começa a perceber que, não, peraí, eu quero segurar a rédea da minha vida aqui na minha mão. Eu preciso fazer esse movimento, afinal de contas é a minha vida, né? Só que pra gente entender o mecanismo, a gente precisa levar luz até esse mecanismo que eu vou contar pra vocês agora como que ele funciona. Então, essa situação faz a gente compreender que ninguém pode... Quando você se apropria, né, da situação e da sua vida, você entende que ninguém pode te ferir mais do que você mesmo. E essa é uma compreensão dolorida já, né? Porque aí não tem algoz, não tem vítima, não tem culpado.
Tem aqui dentro alguma coisa que acontece aqui dentro, que eu me comprometo comigo, depois eu não consigo cumprir, depois eu me magoo comigo mesma. Então, quando a gente age, a gente diz querer uma coisa e age contra a nossa vontade, então alguma coisa aí está desalinhado e como eu mencionei anteriormente a decisão de cuidar da sua saúde, de fazer uma atividade física, e aí você não sustenta essa decisão, você fala assim, nossa, eu tô procrastinando. Eu tô aqui para contar para vocês que isso não é procrastinação, tá? E o corpo, inclusive, ele luta contra muitas vezes, por quê? Porque a gente tem a consciência, a gente tem o inconsciente. Lá no inconsciente a gente tem aspectos das sombras. O aspecto sombrio não é ruim, já vou explicar. Mas esse aspecto sombrio, ele vai fazer uma pressão em cima da consciência. Gente, é 95% de aspecto do inconsciente. Além de um monte de coisa que tem lá que você não lembra, memórias, situações emocionais, emoções reprimidas, tudo isso aí, 95%. Imagina isso abafando algum aspecto desse 95% que você não vê, não reconhece. Imagina isso abafando a sua consciência. Então o peso disso ele é muito importante e relevante, por isso que a gente precisa saber sobre isso. Paulo, Verdade com Açúcar, sejam bem-vindos. Thaís, bem-vinda, meu amor. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a se frustrar, né? Achando que a gente começa a comparar. Você olha na rede social, você olha seus amigos, você fala, caramba, as pessoas conseguem fazer o que elas combinaram com elas, e por que eu não consigo? E por que isso acontece? Porque nós destruímos os planos que a gente mesmo escreve para nós. Então, vamos lá, voltando à questão da sombra, eu vou dar uma pincelada aqui com vocês, né? Já mencionei que eu tenho 4 aulas no YouTube, dei uma olhadinha. A gente carrega aspectos que ficaram reprimidos lá no nosso inconsciente. Isso pode ser qualquer coisa, gente. Isso pode ser algo que você fez errado quando você era criança. Errado assim, sabe quando a criança comete algo que ela não sabe o que é e na hora ela é reprimida, ou ela tem um impulso e ela também é reprimida? Na minha infância, as pessoas da minha idade, mais ou menos, eu acho que a galera que tá aqui é mais ou menos da minha idade, eu vou fazer 43 em abril. É um pessoal que sofreu uma certa repressão, né, na infância. Por quê? Porque a gente não falava de terapia, a gente não falava de assuntos emocionais, a gente não falava de necessidades da criança. A criança era só um serzinho dentro da casa e ela não tinha necessidade. Ela não podia muitas vezes expressar o que ela sentia, né? Quem é dessa idade aí vai lembrar que era assim, e pra gente isso era normal e tudo bem. Estamos aqui, né? Estamos bem, estamos vivos, descobrimos a terapia e seguimos. Mas o que acontece com esses aspectos? E todo mundo tem, independente da educação que recebeu. A gente vai reprimindo, a gente vai segurando esses impulsos, a gente vai entendendo que muita coisa que a gente não deve manifestar precisa ficar guardadinho. Além das nossas conexões com dores lá da minha família. Então, quando a gente chega na família, tudo está acontecendo para a criança normal. Depois a gente descobre que não é, e principalmente a gente não entende as emoções lá da infância e a gente tenta lidar com isso sozinha. Famílias que tiveram um dos pais que era muito agressivo, situações de dificuldades mesmo familiares, e essa criança ela vai reprimindo tudo, né? Então, onde que fica isso? Fica lá nas profundezas do inconsciente, né? Só que tudo isso, quando a gente não clareia, eles começam a criar vida própria. E o que fala que são partes que vão ter um funcionamento autônomo lá no nosso inconsciente. Ou seja, conforme eu vou reprimindo tudo isso, eu vou abafando a minha essência, eu vou abafando quem eu sou para dar voz à vontade do outro, à crença do outro. Então, os nossos pais, o grupo social, os professores. Por quê? Porque eu ainda não encontrei a minha identidade, eu não sei o que eu quero de verdade. Então, eu estou falando de uma criança indo para a adolescência. Dos 16 anos para frente, a gente vai buscar a nossa turma, né? Pessoas que se parecem. Mesmo assim, a gente carrega toda uma estrutura que a gente aprendeu na nossa casa, e isso faz com que a gente demore a perceber quem dentro de nós quer o quê. Estou orientado para onde, né? Então, quando a gente começa a perceber
que a gente tenta uma coisa, que a gente fala que quer muito e de repente você se sente puxado para trás, com certeza tem mais fator inconsciente acontecendo do que a própria procrastinação. Eu pensei muito sobre o tema da live de hoje, se eu ia falar sobre procrastinação ou sobre autossabotagem. Porque quando a gente fala autossabotagem, parece que é uma coisa consciente, né? Ah, peraí que eu vou chegar ali só pra me sabotar agora. Ó, não vou cumprir o compromisso só pra dar uma escorregada aqui, vou me sabotar e pronto. Aí eu já desisto. Então não é um processo consciente, é um processo que ele é inconsciente e a gente se frustra e a gente precisa clarificar sobre isso. Então, sobre esses aspectos que a gente reprime, Jung diz, essa repressão não resolve o problema. Pelo contrário, ela pode ter consequências desastrosas, pois esses aspectos reprimidos ganham vida própria e começam a operar na escuridão, fora do nosso controle consciente. Então imagina assim, eu reprimi um pedacinho de mim, um pedacinho da minha emoção, um pedacinho desse eu que está se formando durante infância, juventude, fase adulta. Então se eu reprimir, o que vai acontecer? Eu fragmento um pedaço e guardo lá no inconsciente. Eu percebo que eu faço isso? Não, de jeito nenhum. Eu apenas reprimi. A Cris está falando assim, consegui... Ah, que bom que você está aqui, Cris, conseguiu vir, que bom. Paulo, nada morre em nós, né? Pois é, Paulo. Existem muitas coisas que a gente precisa exatamente trazer à tona, clarificar para poder compreender que processo é esse. O que acontece comigo quando eu percebo que eu estou dizendo querer, mas estou agindo contra mim. E tem um sentimento de querer, pode perceber. Geralmente o que você fala assim, eu vou começar agora, vou começar, ó, tô indo, hein? Aí vem umas coisas assim, não, mas eu preciso fazer mais um curso. Não, mas espera, eu preciso, sei lá, ler mais uns livros. Ah, eu acho que eu não tô pronta não, hein? Eu acho que isso aí não vai dar bom. Então a gente começa a criar uma fantasia e se desiludir, a gente começa a frustrar nosso desejo. Já aconteceu com você? Boa noite, Keila, seja bem-vinda. Então, de novo, né? Repetindo lá o que Jung fala, ele fala que essas questões de repressão podem ter uma consequência desastrosa. E ele ainda fala que tudo que a gente não resolve, a gente encontra pelo caminho como destino. E na live passada até falei assim, pode ser um destino trágico. Por quê? Porque a vida vai fazer de tudo para você ver. Tudo que a sombra quer é ser vista. E não é porque a gente chama de sombra que é uma coisa ruim, não é ruim. A sombra, o nome sombra é que está no escuro, entende? Por isso o nome sombra, mas não é ruim. Por exemplo, se eu tenho muito medo aqui, ó, na minha versão, na minha personalidade, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu expresso muito medo, tenho medo de tudo, vou sair na rua, eu compro um carro blindado. Lá na minha sombra tá o quê? A repressão da minha coragem. Então a sombra, ela não é ruim, ela não é do mal, ela não quer te ferir, ela só quer ser vista e integrada à sua consciência. Mas Cíntia, quando eu descubro esse aspecto, ele já é integrado quando você descobre e começa a trabalhar com ele. Então, peraí, essa coragem ficou reprimida porque quando eu tentava fazer alguma coisa lá na infância, eu era completamente desestimulada. Me diziam que não era bom, que eu ia me machucar, que podia acontecer um acidente grave, que isso, que aquilo, eu era desestimulada. Então, essa dor era sua? Esse medo era seu? Provavelmente não. Provavelmente da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Pessoas que são criadas com os avós, acontece muito isso, né? São pessoas que acabam crescendo com certo medo. A não ser que essa avó era um pouquinho mais tranquila, né? Ou era aquela avó das antigas que, vai lá, sobe lá, não tem problema, pula o muro, cai no arame, não tem problema nenhum. Então depende muito de cada um, né? Como essa pessoa está agindo em relação ao que recebeu. E quando a gente percebe que muitas vezes aquilo que eu estou experimentando não é meu, eu chamo isso de sentimento adotado, tá? Então, por exemplo, esse medo tem um motivo? Às vezes tem. Às vezes a criança foi lá, caiu, se machucou, depois daquilo nunca mais ela quis, sei lá, foi uma queda quando ela estava andando de bicicleta. Ela teve trauma de bicicleta. Isso é uma coisa, tá? Isso faz parte do histórico da pessoa e não que ela não possa voltar a andar de bicicleta. Mas ela vai ter que superar o trauma. Então, trauma é diferente do que tem lá no aspecto do inconsciente. No aspecto do inconsciente, se eu adquirir um sentimento que não é meu, um sentimento que veio de outra pessoa, então eu estou propagando um sentimento que está na minha família. A gente fala que é um padrão familiar de repetição, tá?
Paulo disse, o que não conseguimos ver ou não queremos encarar vai vir da pior forma. Vai somatizar. Vem de várias formas. Vem através de um relacionamento. Aquilo que a gente precisa ver, aquilo que a gente precisa enxergar, vai chegar. Vai chegar através de uma situação, um acidente, um incidente, um relacionamento, um sintoma, uma demissão. Vai chegar. Porque esses pedacinhos, eles querem ser vistos. E aí, como que a gente geralmente vê as coisas? Quando tem algo acontecendo, quando a gente está sentindo. Então, quando tem algo corporificado, quando tem algo materializado no nosso corpo, geralmente é quando a gente percebe, tá? Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Vão me falando. Então, essa sabotagem, ela vai ganhando vida. Esses elementos que ficam lá no inconsciente, essas partes reprimidas, é como se elas começassem a agir de forma autônoma, tá? Então, é importantíssimo que a gente perceba que dentro de nós tem um rebelde às vezes sem muita causa, mas é um rebelde e ele quer se mostrar. Então, o que acontece quando o inconsciente gera um conflito para ser visto? Aliás, quando ele quer ser visto, ele vai gerar um conflito. E esse conflito é como o Paulo falou, pode ser de várias formas, principalmente doença somatizada, tá? Gente, canso de atender casos de depressão, que é o movimento, eu falo que a depressão na leitura emocional, ela é um recolhimento da alma. A alma se recolhe, ou seja, aquela essência da pessoa é como se não existisse. É como se a potência mais profunda do ser daquela pessoa se recolhesse. E ali, esse recolhimento pede que a pessoa realmente elabore, enquanto ela está recolhida, né? Geralmente esse tipo de depressão é aquele que a pessoa não sai da cama, para olhar para onde foi a minha alma, para onde foi a minha vontade, para onde foi a minha essência, para onde foi a minha motivação. E que motivação era essa quando eu tinha? Então, eu falo que movimentos depressivos, eles pedem revisão de conexão com a alma, tá? E isso é a parte simbólica, não estou dizendo que a pessoa não tem que usar medicamento, não tem que fazer tratamento, claro que tem e precisa, é importantíssimo. Mas a partir do momento que a gente percebe que tem algo acontecendo, é muito importante e valioso você perceber o que esse sintoma quer me dizer, o que esse sintoma quer me comunicar, o que ele está tentando me mostrar. Paulo está dizendo, tem também a ver com corpo de dor? Sim, com certeza. O corpo de dor, né, talvez você esteja falando daquela ideia do Eckhart Tolle, né, o autor do Poder do Agora, é dessa ideia que você traz? Corpo de dor na minha linguagem é assim, quando você tem alguma dor profunda guardada, né, e muita gente chama isso de um desequilíbrio ou as dores da criança interna, né? E esse corpo de dor ele vai se manifestar em alguns momentos. Pode ter somatização, mas geralmente esse corpo de dor aparece nos relacionamentos, de forma espelhada. Mas tem a ver sim. Jacob Petri fala também. Exatamente. Eu acho que quem falou primeiro desse assunto, né? Quem trouxe a clareza desse assunto, talvez tenha sido Eckhart Tolle, mas eu não sei se ele está norteado aí por algum outro autor. Mas vale muito a pena a leitura, principalmente os livros que ele fala sobre consciência. Tem um livro dele, Consciência e um Novo Mundo, se eu não me engano. Vale super a pena vocês lerem. Então, essas partes reprimidas, elas estão combatendo a nossa consciência, mas elas combatem porque elas não querem que a gente haja em direção ao que a gente se propõe? Não, elas só vão se mostrar porque elas querem ser integradas. Jung fala assim, o mais importante não é ser perfeito. O mais importante é ser completo. O que ele quer dizer com isso? Não tem perfeição nesse plano. Não tem. O que a gente tem aqui são pedacinhos fragmentados de nós, que nós temos que ir recolhendo. Então ele fala, a análise dele, que chama análise junguiana, mas antes chamava análise simbólica, ele dizia que a vida é simbólica e tudo que chega até nós quer nos dizer alguma coisa para nos levar para onde a gente precisa ir. Então, justamente, quando a gente vai percebendo que tudo comunica algo, e eu não estou falando de ser uma pessoa alienada, tá, gente? Estou falando de você olhar para o que acontece, porque a gente é treinado a não dar atenção para o que está acontecendo, nem dentro, nem em volta.
E aí eu falo, quer saber como que tá o teu mundo interno? Olha o que você está atraindo. Olha as tuas manifestações. Olha o que isso está gerando no meio. E aí você vai entender o que está rolando lá dentro na sua psique, tá? Falando da totalidade. Corpo, alma, mente, vontade, consciente e inconsciente agindo junto. A Cris diz, ele se norteia nesse autor mesmo. Perfeito, então é isso mesmo. Eu não tô tão doida porque eu pensei nele, mas pensei, acho que tem outras pessoas que falam sobre isso. Mas a ideia do corpo de dor é justamente isso, essa manifestação, né, de algo que realmente doeu muito e vai ter que voltar. Se a pessoa recusou olhar para isso, no momento que isso voltar para a vida dela, que ela abriu uma frestinha para olhar, vai vir tudo de uma vez. E isso não é ruim, tá, gente? Esse é um movimento que traz cura. Então, Jung também apresenta uma solução para esse conflito, né? Que ele fala que é buscar compreender o que existe em nós como sombra e começar a fazer a integração desses aspectos. Então, isso é um processo, tá, gente? Esse processo, ele vai acontecer durante a vida. E quanto mais consciência disso, né? Quanto mais você levar a luz da consciência para esse lugar, quanto mais você se acolher, quanto mais você se perdoar, quanto mais você neutralizar a dor que muitas vezes você sente que se feriu sozinho, então vai falar assim, então tá bom, então deixa eu entender aqui. Se eu tô agindo desta forma, se eu percebi que eu tô lá me sabotando, o que eu faço agora? Senta, escreve. O que você está buscando? E aí você olha o contraponto. Ah, eu estou buscando cuidar da minha saúde. E aí, em nenhum momento eu consigo fazer isso. Então vai chegar uma hora que o seu inconsciente vai pegar e vai te jogar uma doença e você vai ser obrigado a cuidar da sua saúde. Mas, antes de chegar nisso, você pode escrever. O que eu sinto quando eu tento cuidar da minha saúde e não consigo? Quais sintomas passam por mim? Me dá um cansaço? Me dá baixa a minha pressão. Gente, às vezes o sintoma, ele é bem real, tá? Ele é bem real, não tô falando de só uma leseira que te dá de ir pra academia, tô falando de um sintoma de verdade. Então, tenta entender. Olha lá. A Saide Maria já ia falar, escrever. Escrevam, porque é importantíssimo que você registre a sua história, que você registre seus sonhos, que você registre esses movimentos que você entende como autossabotagem. A escrita terapêutica, ela é riquíssima, é ouro em pó. E assim, não tem 2 livros iguais na humanidade. Se cada um de nós, somos 8 bilhões hoje, né? Se cada um de nós escrevesse sobre a própria história, a gente teria livros incríveis, histórias fantásticas. Porque de verdade, cada um tem uma história incrivelmente dolorosa e maravilhosa. Só que a dor, ela não quer nos ferir, ela quer nos comunicar que logo junto dela vem uma cura. É por isso que a vida traz os movimentos e nós, muitas vezes, sensíveis e vulneráveis, entendemos o movimento da vida como dor. A gente recebe os movimentos como dor, não como algo natural. E muitos dos movimentos da natureza, né? A natureza, nós somos parte integrante da natureza e tudo que nos acontece, tudo que vai chegar no nosso campo, tudo que vai nos atingir, faz parte do nosso pacote de evolução. Só que enquanto a gente não entende isso, a gente fica lutando contra a maré, a gente não deixa fluir, a gente não solta, a gente quer controlar. Então a gente aprende, né, a controlar, a nossa sociedade faz isso o tempo inteiro. Por quê? Porque o controle, eu dou uns passos à frente e eu tenho a ilusão que eu tô ajustando alguma coisa que está lá no futuro. Só que é só uma ilusão mesmo, né? Porque isso não é uma possibilidade. A Ana está dizendo conteúdo necessário, parabéns. É bastante, né, Ana? Eu adoro esse tema porque realmente a gente precisa muito falar sobre isso. Eu acho que os médicos também precisam falar sobre isso. Porque quando chega um doente, ele precisa entender um pouco mais essa parte integral do ser, né? Bom, isso aqui é um sonho meu, tá? Um sonho de consumo meu. E aí, quando a gente investiga esse material do nosso inconsciente, né, como eu falei pra vocês, escrevendo, analisando os sonhos de vocês, sonho do sonhador, tá, gente? O povo fala assim, mas eu sonho umas coisas tão esquisitas. Eu tenho uma live sobre sonhos aqui e uma dica que eu dou é assim, sonhou com uma pessoa conhecida. Mas ele era, sei lá, um professor que eu tive lá na adolescência, não importa. Pega a característica principal.
A característica desse professor, ele era muito inteligente, mas ele era um pouco rígido ou uma pessoa muito sistemática, parecia que ele ia surtar, ele tremia de nervoso. Então, é a característica principal dentro de você que está comunicando alguma coisa, tá? Então, ali, esse professor rígido, muito nervoso, muito alterado, está representando um nervosismo, uma ansiedade, um certo controle, e aí é bom que você analise por essa característica. Então, sempre que você sonha com alguém, você tem que olhar para a característica mais forte dessa pessoa. Fica mais difícil quando são conhecidos, pai, mãe, irmãos, né? Mas analisa com frieza para você tentar encontrar essa característica, tá? Uma característica neutra. Não é o que a pessoa causa em você, é uma característica que existe nela, tá? A análise é neutra, é sem julgamento. Bom, por isso que eu falo que a análise ela é tão importante, porque a gente tem os sinalizadores e tudo sinaliza o tempo inteiro, né? Só que a gente fica bravo com os sinalizadores. A gente, imagina, tô dirigindo, tô na estrada, na minha frente tem um carro. O que é o sinalizador desse carro? A seta. A seta é um sinalizador, o freio é um sinalizador. E na nossa vida, quando algo sinaliza, a gente fica bravo. Mas a gente precisa dos sinalizadores, assim como o carro precisa da luz do freio, precisa da seta, precisa. Senão isso causa um acidente, certo? E quando a gente não reconhece os sinalizadores que vêm na nossa direção, a gente também pode se acidentar. E esse acidente não necessariamente pode ser um acidente físico, mas qualquer tipo de acidente. Ou seja, estava na minha cara o tempo inteiro e eu não vi. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, tem alguma coisa errada aqui, mas você evita olhar para todos os sinais. Evita, não olha. Fala assim, não, mas, né, coitada da pessoa, eu devo estar equivocada, a pessoa precisa de ajuda, e não sei, você evita. E ali no fim da história com a pessoa, você toma um golpe. Já aconteceu isso com você? Porque a gente adora uma novela interna para viver, a gente adora uma ilusão. Ai, como a gente gosta de uma ilusão, né? Só que isso é perigoso. Então, a verdade dói? Depende. O que é verdade para você? Porque a verdade é luz. E se doer, vai ser uma vez só. Porque cada vez que a gente se desilude, a gente está mais perto da verdade, certo? A gente está mais perto da verdade. Ana Ribeiro está falando, entramos em colapso emocional, é isso. É colapso emocional, é colapso mental, é colapso físico. O corpo, se você não entendeu via emoção, via mente, o corpo vai falar. A tua energia começa a falar. Energia vital, vitalidade, motivação, dia a dia, né? Então a gente tem todos esses sinalizadores que vêm para mostrar o que está afetando, quais são os conteúdos do inconsciente, tudo que você precisa olhar para compreender de uma forma mais profunda. Essa busca, essa compreensão, ela vai aprofundando. À medida que você vai acostumando a olhar, ela vai se aprofundando, né? E a sombra, de novo, ela não é a vilã da história, tá? Então, imagina assim, ela tem lá no escurinho do inconsciente, imagina que é uma despensa que não tem luz, tá? Então, imagina um cômodo no escuro e é um lugar que não tem clareza, não tem nitidez, mas que conforme você vai abrindo, vasculhando, você entende que são partes de você que ficaram ali, paradas no passado. E às vezes quando a gente começa a trabalhar esse tipo de questão, ou pensar sobre isso, você começa a ter memória, você começa a ter sonhos, lembranças. Às vezes você olha uma foto e vem toda uma história, baixa um download de uma história assim, ó, que você fala, Jesus, era isso, eu não lembrava mais disso. E gente, como vem essas coisas? Como vem essas coisas? Uma vez uma terapeuta falou assim pra mim, eu gostaria que eu estava fazendo um trabalho sobre o feminino, curando esse feminino. Todos nós temos muitas feridas com o feminino, homens e mulheres. O feminino como sentir, o feminino como expressão, o feminino como emoção, né? E aí ela me pediu para escrever sobre as mulheres da minha vida. E foi muito curioso, porque daí eu tive uma conversa com a minha mãe, ela me mostrou umas fotos, e eu me lembrei que enquanto a minha mãe às vezes levava a minha irmã para fazer um tratamento, eu não tive avó materna, quando eu nasci ela já era falecida. Eu ficava com uma senhorinha que era uma prima, acho que de segundo grau da minha mãe, que eram vizinhas. Gente, eu lembrei do cheiro da casa dela,
Eu lembrei do chá que ela fazia pra mim, da bolachinha que ela me dava e do desenho que eu ficava assistindo. Eu devia ter uns 4, 5 anos, eu senti uma gratidão por aquela mulher, mas uma gratidão. Eu precisei ir até a casa dela, que bom que ela ainda estava viva, ela já devia ter seus 80 e pouquinhos anos, e ela viveu bastante, ela faleceu ano passado só. E, gente, é como resgatar um pedaço de mim, que eu precisava ver, que estava perdido dentro dessa razão do meu feminino. Eu sei, o assunto é complexo, é extenso, mas eu tô trazendo aqui como algo para você buscar dentro de você coisas que muitas vezes a nossa memória, ela esconde coisas da gente. Tem coisas que não são tão relevantes, porque o que a gente lembra? A gente lembra coisas que são muito fortes, ou para bem ou para mal, tá? Então, trauma a gente lembra, coisas muito boas a gente lembra. Coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, nem sempre, mas dentro do corriqueiro tem coisas muito maravilhosas que acontecem, pessoas que fazem parte da sua constituição. Quando as pessoas muitas vezes chegam aqui e reclamam, porque o meu pai isso, porque meu pai aquilo, eu falo, mas só teve o seu pai de referência masculina, cadê os outros homens? Quem foi um homem referência para você? Porque a gente anula, às vezes, toda a nossa ancestralidade para olhar para uma figura que não correspondeu ao que eu esperava. Não é nem que esse pai não entregou o amor, ele nem tinha, às vezes não tinha nem para ele. Entendem? Então, quando a gente começa a perceber, quando a gente amplia o olhar, quando a gente dá um pulinho no inconsciente e percebe que tem coisas lá que estão caídas, adormecidas, tudo que a gente precisa fazer é acordar essas partes do eu, porque essas partes fazem parte de você. Entendem? Ana diz, nosso inconsciente eu chamo de caixinha de joias, para mulheres dos homens caixinhas pretas. É isso aí. Casal Azar diz, eu sou dessas, difícil para lembrar, mas de repente vem toda a sensação de uma lembrança. Pronto. E a memória que você não lembra, não tem a imagem, ela aparece em sensação. Isso é muito legal. Gente, tem tanta coisa. Eu falo, a tecnologia é incrível, mas a tecnologia humana, daqui para dentro, é tanta coisa, é tão incrível, né? E vale muito a pena você se buscar. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Não é assim, saber a personalidade. Isso é importante? É. Mas é algo mais profundo que a gente precisa buscar. E eu acho que vale muito a pena aproveitar a experiência. Se a gente está aqui experimentando um corpo humano, emoções, sensações, aprendendo a entrar e sair dessas tempestades emocionais, a gente também precisa aprender a olhar para toda a nossa história, validar tudo que a gente fez e construiu até aqui. Tudo isso são os degraus da sua escada da autoconstrução. E quando você esquece uma coisinha ou outra, ou ela está reprimida e caída lá para o inconsciente, isso vai ficar ali, ó, batendo na porta até que você possa ver, porque a vida vai te cutucar para você ser um ser completo e não um ser perfeito. Então, mas eu não gosto daquela época, porque aquela época eu era assim, eu era assado, eu era torta na vida. Não tem problema nenhum. Você fez o que conseguiu com os recursos que tinha. E hoje você pode fazer mais com os recursos que tem. Se você tem a consciência para julgar, então você tem a consciência para curar. Isso é muito importante. Anotem essa frase. Se você tem a consciência para julgar uma versão sua do passado, você tem a consciência para curar. Lembrando que essa versão sua do passado, quando ignorada, ela também cai no inconsciente. Ela também se torna um aspecto reprimido. E aí o que vai acontecer? Vai ficar voltando. Até que você veja e fale assim, tá bom, tô vendo você existiu, você faz parte da minha construção. Porque o que acontece? Quando a gente experimenta uma história que a gente não gosta, qual que é a nossa tendência? Romper, né? Eu não gosto disso. Eu faço uma cisão, amasso, jogo lá do lado de fora da porta, fecho a porta, não tô vendo, então não existe. E não é assim que funciona, porque quando eu evito olhar, aquilo vai ficar batendo na minha porta de várias formas, até que a gente consiga encontrar. Então, nas sombras, eu também tenho, além de traumas, necessidades não atendidas, eu tenho potencialidades, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho muitas coisas que eu preciso saber do que meu inconsciente é feito, qual é esse material que está ali dentro. Vou conseguir saber de tudo? Não, mas tudo que você precisar, você vai abrir a porta e vai vir até você. Então, quando a gente menciona, né, integrar
esses conteúdos da sombra, não significa ser dominado por ela. Tampouco vestir, eu tenho tinha um impulso, né? Que nem, por exemplo, não sei se vocês já viram, é só para quem tem estômago, tá, gente? Aquele seriado na Netflix do canibal americano, esqueci o nome dele. Faz muito tempo que eu assisti já, esqueci o nome. Mas enfim, o que acontecia ali? Ele parecia que um certo desejo, um certo prazer nos assassinatos que cometia. Isso começa lá na infância. Quando ele tá passando assim na estrada com o pai dele, ele vê algum animal morto na estrada e ele quer pegar o animal para abrir, para ver o que tem dentro, para fuçar o animal. Gente, isso era um impulso. Era um impulso que ele podia ter sido canalizado para algum outro lugar. Por exemplo, para medicina. Por exemplo, para cirurgia, né? Cirurgia cardíaca. Não é qualquer pessoa que tem frieza para abrir um outro corpo, né? Nem que seja na cirurgia. Podia canalizar isso para qualquer outro lugar. Mas isso foi ficando reprimido. E tem uma história longa lá, né? Sobre a vida dele. E ele realmente tem esse impulso. E ele não consegue domesticar esse impulso. Então eu entendo que ali é a construção de um assassino, tá? Aquela história mostra bem isso. Para quem tiver estômago e quiser assistir, assistam. Isso, Dahmer era o nome dele, perfeito. Você assistiu, né, Cris? Pois é, a gente que trabalha com psicologia, a gente gosta das coisas para entender como que é esse funcionamento mental, isso pra gente é muito importante. Mas ao mesmo tempo, é curioso porque tem gente que nasce, né? Tem crianças, tem um livro também chamado Precisamos Falar sobre Kevin. E naquele livro descreve crianças que já trazem assim um instinto mais cruel, né? E tudo bem, tá? Isso acontece, gente. No Brasil a gente evita muito falar sobre isso, mas fora temos até locais onde as crianças fazem tratamentos, internado há algum tempo, são fazendas, são novos hábitos, novos costumes, então tem tratamento, mas aqui a gente muitas vezes não olha para essas questões, apesar de existirem. A Casalazar disse, Dahmer, mas ele não era um psicopata? Então, aí que tá. Tem traços de psicopatia, né? Mas assim, falar de psicopatia é igual falar de narcisismo, porque é um espectro. Então tem muitas coisas e ali eu vejo que tem a construção, sim, ele termina, né? Onde ele termina, ele é julgado como um psicopata, né? Até porque, o que aconteceu ali? Olha lá, quem foi que me falou, Paulo? Corpo de dor. Pai e a mãe, ele entendeu que foi abandonado pelo pai e pela mãe, né? Tanto que quando acontece o primeiro assassinato, ele é adolescente e está sozinho em casa. Por que aconteceu? Porque veio um impulso, uma paixão, né, por um rapaz que não correspondeu e ele sentiu que ao não ser correspondido, ele queria matar uma dor. Essa morte é direcionada para outra pessoa. Então, quando chega nessa parte, eu entendo que ali está nascendo um psicopata. Porque antes ele não tinha pensamentos sobre assassinar ninguém. Isso não acontecia antes. Entende? Então, assim, é complexo demais falar, julgar um caso que a gente assistiu via televisão. Mas ali, pra mim, tá? Cada um tem uma opinião aí dentro do meio da psicologia, mas para mim ali foi a construção de um psicopata, sim, apesar de não achar que ele nasceu já com grandes desequilíbrios. O que eu estou dizendo? Era possível? Sim, claro que era possível, mas era possível também levar esse impulso para um outro lugar. Vou deixar a conversa mais leve aqui, gente. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, apareceu muito aí no Instagram há um tempo, de um menininho que ele ficava muito nervoso. A mãe dele tinha um outro bebê bem pequenininho, ele devia ter uns 4 ou 5 anos. Ele ficava muito nervoso, tudo que ele pegava, qualquer coisa, ele pegava e arremessava. E ele quebrou televisão, ele quebrou janela. E aí quem olha de fora fala assim, nossa, que criança mal educada. Aquilo é um impulso, ele não está conseguindo resolver a situação de outra forma, ele não está conseguindo comunicar de outra forma. O que essa mãe fez? Colocou ele no beisebol. E aí, ele foi o melhor batedor, né? Ele
praticamente nasceu atleta, todo mundo elogiava. Por quê? Porque essa força de impulsionar algo contra um vidro, ele transferiu para o esporte. Entendem o que eu tô falando? Quando tem um impulso, ao invés da gente reprimir, a ideia é dar vazão da melhor forma possível. Só que se esse pai, essa mãe não compreende isso, cresce uma criança violenta. E ali na frente vai começar a fazer estrago, vai começar a bater no amiguinho, vai começar a perceber que tem força, vai querer usar, quando começa a formar o ego, vai querer usar esse poder contra o outro. Entendem? Então muito vai do nosso direcionamento também que a gente recebe de forma externa, né? Por quê? Porque se a gente não conseguir identificar a necessidade do filho, a gente pode estar alimentando um trauma. Bom, de qualquer forma, não existem pais perfeitos, mas quando a gente identifica esse tipo de situação, eu achei fantástica. Essa mãe, ela reconheceu que ali tinha uma potência em andamento, né? Hoje tem um surto de crianças TDA. Por quê? Porque as crianças, assim, é um corpo de criança, apesar de elas gostarem de uma tela e não sei o quê, tá na escola, não tem a tela. O professor não é tão interessante quanto o videogame. O que vai acontecer? O corpo começa a acelerar, ele começa a ficar agitado, essa criança começa a perder o foco, ela quer, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer alguma coisa que, enfim, esse corpo de criança quer manifestar. E aí, quer dizer, eu tô prendendo uma energia, o nosso sistema ele é praticamente falido nos dias atuais, a gente precisava de um sistema mais ativo para as crianças, mas, enfim, é o que temos para hoje e tudo bem, talvez um dia isso mude. Mas aí vem o grande surto do TDA. Por quê? Porque quando essa criança sai da escola, ela não gastou energia, ela não correu, ela não pulou, ela não brincou, ela não extravasou. Ela ficou na cadeira escrevendo. Muito bem, trabalhando mental. Quando ela vai para casa, você acha que ela quer brincar? Ela quer tela, ela quer celular, ela quer o joguinho. Ou seja, ela continua num gasto mental, mas o gasto físico não aconteceu. Isso gera ansiedade, isso gera insônia. Isso gera uma série de coisas que aí os pais olham e falam assim, nossa, a criança com aquela olheira de panda, né, comendo lá, engordando. Aí de repente muito ativa e de repente a energia some. Nossa, o que será que essa criança tem? Tá depressiva? A gente tá batendo recordes como chama? Diagnóstico de TDAH. Eu nunca vi tanto TDAH na minha vida, em toda a minha história de atendimento. E hoje muitas crianças são diagnosticadas dessa forma. Então, gente, olha, eu não sou dona da verdade. Essa é uma interpretação minha com o que eu acompanho em consultório, né? Mas vamos voltar lá para terminar o nosso assunto da sombra. Então, quando a gente reintegra essas partes que ficam ali caídas no inconsciente, essas partes fazem parte da nossa personalidade. Essas partes são pequenos fragmentos do seu eu. Então essas partes completam você. Por isso que é tão importante a gente ir até esse inconsciente, tirar essas partes do escuro e colocar sob a luz para entender que ali tem força, ali tem dom, ali tem competência, ali tem potência. Tem trauma também? Tem dor também? Tem. Mas quando você olha de novo para essa dor, você vai olhar com um olhar mais maduro, você vai olhar e vai entender, poxa, aconteceu isso, mas aí você vai olhar o contraponto. Se não tivesse acontecido isso, eu seria quem eu sou hoje? Então a questão é, olhe por todos os ângulos, né? Não enrijeça o olhar. Enfim, quando você começa a perceber então que você está se auto-sabotando, se pergunte o que está agindo em mim que eu não estou vendo, o que eu preciso ver. Só o fato de você fazer essa pergunta a si mesmo, você já abre um mundo de possibilidades e todos os seus sentidos vão voltar-se para você para te mostrar tudo que você precisa ver acerca do que você está buscando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, faz parte da cura o desejo de ser curado. Quando você se coloca em permissão de ser curado, a cura chega. E tudo bem se antes dela alguma dor te ocorrer, porque a dor ela é só um convite. Ela é um convite a algo maior que quer chegar até você, tá? Então, quando você perceber, senta, escreve, você vai encontrar traços ali da sua personalidade que ficaram reclusos na sombra, você vai encontrar
coisas que você nem imagina, assim como eu encontrei aquela memória, né, que eu comentei com vocês daquela senhora trabalhando dentro do meu feminino, e ali tudo isso é a expressão do eu, é a expressão da sua personalidade, é a expressão da sua essência. Quanto mais você conhecer do seu inconsciente, mais você libera a sua essência, mais você libera a sua alma para te guiar para onde você precisa ir. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Saide Maria diz: buscar alternativas como caminhadas, meditações, academia, exercitar o corpo, movimentar-se. Também tudo ajuda. O exercício físico leva o oxigênio para dentro de cada parte do seu ser. E sim, o oxigênio é cura, é um alimento, né? Além de regular corpos e sistemas, regular a sua emoção, regula o seu metabolismo. Enfim, atividade física é realmente algo que a gente precisa falar mais a respeito, porque é muito importante. Não é só por conta de estética e emagrecimento. A atividade física, ela é um alimento para o corpo físico que pode também nutrir a alma, porque o oxigênio, ele é extremamente importante. Quando você tem oxigenação ok no seu cérebro, tá tudo ok. Seu corpo está funcionando bem. Agora, claro, né? Não é só isso, é um conjunto, né? É um conjunto de situações. Então, quando a gente equilibra a atividade física, você fala, porque tem gente que faz tudo certinho, academia, alimentação, mas de repente aparece lá um fator tumoral, um câncer. Essa pessoa fala, mas eu faço tudo ok, não tem nada, meu pH do sangue nunca foi ácido, tudo muito certo. E aí, da onde vem isso? Né? Muitas vezes o sintoma é um chamado àquilo que a gente precisa olhar lá no aspecto sombrio. Falei pra caramba, se vocês tiverem algo a complementar, fiquem à vontade. Ana Ribeiro fala, o uso do mindfulness em minhas sessões. Ah, que legal, Ana, você trabalha com processos meditativos para dar oxigênio intencional para ampliação da consciência. Tem algumas ferramentas, né, da medicina integrativa que a gente também usa a respiração, né? Tem até uma técnica chamada renascimento, que é uma respiração mais forte, mais intensa, né, que abre processo emocional. Sim, do mesmo jeito que quando a gente faz crise de ansiedade, por exemplo, a respiração ela se altera, né? A gente começa a ofegar, parece que a gente está correndo uma ação silvestre. Da mesma forma, a gente pode utilizar a respiração para voltar à normalidade, né? E a respiração é altamente curadora. Nós somos suspeitas, né, Ana, de falar de respiração, mas de fato, se as pessoas tivessem consciência de que a respiração é altamente curadora, elas olhariam mais para respirar. Inclusive, quando a gente fica nervosa, né, para quem já percebeu, não precisa ser uma pessoa com crise de ansiedade nem de pânico. Um momento de alteração do seu emocional, a respiração trava, podem perceber. Ou às vezes a gente tem aquela sensação de sufocamento, bolo na garganta, parece uma energia parada por aqui. Exatamente, aí que começa um processo de angústia. A respiração é o primeiro que aponta, né? É o primeiro que sinaliza para você, ó, tem alguma coisa errada, saiu do ritmo aqui, vamos voltar pro ritmo, né? Nami, olá, boa noite. Nami, ela diz, estou pré-saboreando minha sessão de amanhã. Nós temos uma sessão amanhã, Nami? Eba, muito bom. Seja bem-vinda. Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Perfeito, Ana, perfeito. É isso. A gente tem um remédio, aliás, muitos remédios naturais, né? Através da oxigenação. Oi, Vivi, saudade de você também, meu amor. Gente, estamos chegando ao final de mais uma live. O Paulo disse que tive que sair um pouco, mas o TDA você falou, enxurrada de diagnóstico, você acredita que isso é um mercado criado ou é sério mesmo? Olha, o TDA existe, né? Mas eu acredito que hoje, infelizmente, tudo precisa de um diagnóstico, porque as pessoas querem e muita gente se autodiagnostica, né? Muita gente chega aqui e fala, eu pesquisei no Google, eu tenho esse sintoma, portanto eu sou tal coisa. Então as pessoas se dizem TDA, as pessoas se dizem bipolar, as pessoas se dizem... ninguém se disse narcisista até hoje pra mim. Mas as pessoas se dizem depressivas, ou enfim, e nem sempre esse dizer é um diagnóstico, mas hoje eu vejo que tem uma grande busca, e muitas vezes quando os pais não entendem o processo dos filhos, falando de crianças, eu percebo que eles querem de toda forma um diagnóstico para poder justificar aquele comportamento. Justificar é muito mais fácil do que buscar
um caminho de saída, né? Tanto que aqui, quando vem uma criança para eu atender, eu não atendo a criança de forma isolada, eu atendo a criança e os pais. Por quê? Porque a criança ela é reflexo do meio familiar. O que está acontecendo na família reflete na criança, reflete nos animais, reflete no comportamento deles. Porque existe uma conexão inconsciente que vai acontecer ali, tá? Então, eu acredito que sim, que hoje tem um excesso sobre esses diagnósticos para a gente poder nomear e etiquetar. Etiquetou? É mais fácil, né? Eu tenho TDA. Eu não consegui ficar naquela empresa porque eu sou TDA. Fazer o quê? Sabe, gente? Então, assim, temos que tomar muito cuidado com esse lugar. Esse lugar, ele é um lugar perigoso, porque a gente se acomoda muitas vezes num diagnóstico e aí paralisa a vida, tá? Então, eu entendo dessa forma. Tem outras pessoas que entendem diferente, mas essa é a minha visão, tá sujeita a erros e equívocos, mas eu acredito que é dessa forma que hoje, infelizmente, a gente tá na era das nomenclaturas, né? Tudo bem, é o pêndulo que tá tentando se equilibrar. Na minha época não tinha nada disso, na infância, e aí o pêndulo vai para o outro lado, e aí faz essa enxurrada de nomes e tudo mais. Isso é ótimo que as pessoas conheçam, mas cuidado com os diagnósticos, porque isso pode ser mais uma armadilha do inconsciente. Gente, eu agradeço vocês. Ana tá dizendo filhos problemáticos, pais desajustados. Exatamente. Todo mundo precisa de tratamento, né? Também não batendo filhos sem agendar os pais. Não dá para atender. Precisa mesmo ter a compreensão, né, da estrutura da família. A dinâmica familiar é muito importante para qualquer tipo de cura, né? A Nami diz que reflexão maravilhosa. Eu que agradeço, Nami. Diagnosticaram o filho e os pais cheios de traumas. Paulo, o filho, ele é um sinalizador muito importante, muito mesmo. A gente não pode ignorar o que está acontecendo com os nossos filhos, mas é muito importante olhar, a partir do que está acontecendo com eles, olhar para nós, tá? Eu falo como mãe, eu falo como terapeuta, eu tenho 2 filhos, e cada um é uma personalidade completamente diferente, cada um teve necessidades completamente diferentes. Então, assim, reconhecer que cada um também é diferente, eles não vão ser iguais porque saíram dos mesmos pais, né? Eles vão ser seres diferentes, almas diferentes, essências diferentes, necessidades diferentes, e uma vez que a gente compreende isso, a gente consegue dar suporte e entregar para eles um pouquinho do que de ferramentas que pode auxiliá-los a manifestar no mundo, né? Só uma curiosidade, o mais velho assim, sempre correspondeu quando se sentia um pouco mais pressionado, sabe? Poxa, você não fez ainda? Vamos lá, cara, não sei o quê. E aí correspondia à pressão. O mais novo, se eu falasse pra ele, caramba, hein, ainda não fez, olha só, a tarefa tá quase na hora de dormir, você ainda não fez a tarefa da escola, ficava magoado, chorava, então eu tive que encontrar um outro caminho, entendem? E aí você fala, mas a criança é muito sensível, a criança é muito... Não, cada um tem uma necessidade. E aí a gente encontra um caminho de dizer, nossa, você é muito inteligente, olha, você faz rapidinho, você consegue e tudo mais, você precisa de ajuda, tem alguma dificuldade? E daí do mais novo foi percebendo que o choro era uma dificuldade de pedir ajuda. Então, muitas vezes, a gente não reconhece de primeiro o que está acontecendo, a gente julga, e no julgamento você decreta e aí você fecha qualquer possibilidade de cura, né? Por isso que é muito importante não julgar, não julgar. Sentiu vontade de julgar, vai acontecer, nós somos seres humanos, dá um passo para trás e olha, mas por que eu estou julgando essa situação mesmo? Será que tem uma outra forma de olhar para isso? Meus amores, obrigada por me acompanharem até este momento. Casa Lazar diz que ajudando a gente a refletir, caindo muitas fichas. Pois é, as fichas caem aí e aqui também. Semana que vem tem mais, então a gente se vê em breve. Gratidão a cada um, uma ótima noite para vocês, até semana que vem. Super beijo.